nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor abençoe a ministração da Tua palavra nesta noite. Fala, ó Senhor, aos nossos entendimentos e aos nossos corações. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Por favor, eu convidaria você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, e leremos o versículo 24 e o versículo 25 deste capítulo. E não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Agora, venha comigo ao livro dos Hebreus, no capítulo de número 12, e leremos o versículo de número 1. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. A carreira da fé. Senhor nosso Deus, esta noite eu sinto tanto a dependência do Senhor. Para falar de fé e para falar desta carreira da fé. E que após combatermos o bom combate, após completarmos a carreira e guardarmos a fé, estaremos prontos para receber a coroa de glória. Por isso, ó Deus, abre-nos para essa urgência de corrermos com perseverança, a não desistirmos, a não pararmos, olhando o Autor e Consumador da nossa fé, inspirando-nos no Senhor e contemplando ao Senhor. Corramos ao seu encontro, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito se fala sobre esta corrida, a corrida da fé. E com razão, muitas pessoas falam, e o falam corretamente, que essa não é uma corrida de velocidade, essa é uma corrida de resistência. É uma corrida longa, mais semelhante a uma maratona do que propriamente a tiros de 100, 200 metros rasos. No entanto, de fato, nessa corrida, por vezes temos que nos comportar como velocistas. Quantos de nós já não passamos por um período
por uma necessidade que temos que rapidamente reagir a tudo isto. E então, como velocistas, correr mais rápido do que nunca. Por outras vezes, corremos como corredores de marcha, como corredores que têm que estar com uma constância, com uma cadência. Corremos exatamente como esses corredores. É exigido de nós resistência, mas é exigido igualmente de nós uma constância. E esta constância determina a nossa vitória. Por outras vezes, mais somos semelhantes a corredores de obstáculos, pulando, ultrapassando diversos obstáculos em nossa corrida. Assim são os desafios, assim são as adversidades que surgem e que devemos ultrapassá-las, que devemos vencê-las. E então nos tornamos esses corredores de obstáculos. Por outras vezes, temos que ser corredores estratégicos, como os são os maratonistas. Corredores que sabem dosar a corrida, que sabem equilibrar a corrida, que sabem onde deverão usar um maior esforço, onde deverão usar um menor esforço, onde deverão poupar-se, onde deverão gastar-se. Corredores maratonistas. Correi. E a Bíblia então nos diz, e nós aqui lemos, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Diante do grande número de testemunhas e dos seus testemunhos, daqueles que nos precederam, dessa forma, nos tornamos corredores que estão alternando com outros corredores. Recebemos o bastão daqueles que vieram antes de nós e damos continuidade a esta corrida. Note que de todas as formas, de todas as maneiras, precisamos correr. É lógico que o sentido primordial do texto é de uma corrida de resistência. É necessário que a nossa fé resista a tudo e possa permanecer viva, para que nós venhamos a cruzar a linha de chegada. Diferente do que muitos diriam, não, o importante é que cruzemos a linha de chegada. O apóstolo Paulo diz, não, o importante é que vençamos. O importante é que levemos a coroa. Não essa coroa corruptível, nenhuma das coroas corruptíveis, nenhum dos prêmios corruptíveis. Quantos hoje na igreja estão correndo a carreira da fé, buscando prêmios corruptíveis, coroas que se desfazem, a glória deste mundo, a glória desta terra, a riqueza desta vida? Quantos estão buscando a fama, a glória, a riqueza e coisas como estas, que são as coroas que se corrompem, que se desfazem? Como a coroa de louros que era entregue àquele que vencia, pois naqueles dias da antiguidade, a coroa era uma coroa de louros. E até hoje usamos
laurear dos louros para indicar uma vitória, dizendo: você busca os louros, você busca a vitória. Mas naqueles dias, esta coroa feita de algo tão rapidamente perecível, que se corrompia, que se perdia, como a glória deste mundo se reduz a uma vanglória, como a vitória deste mundo se reduz a algo que se desfaz, a algo que se corrompe. E o apóstolo Paulo mostra como as pessoas se aplicavam, fala destes atletas, que até hoje todo atleta assim o é, em tudo se domina, em tudo se controla, abre mão. Para quê? Para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, diz Paulo, uma incorruptível. O termo aqui, em tudo se controla, também pode ser traduzido em tudo abre mão. Não apenas a questão do controle, do domínio, em tudo se domina, que é um sentido maravilhoso do texto e que nós devemos buscar como atletas da fé, como corredores da fé, em tudo nos dominar. Mas muitas vezes, para nos dominar, não é uma questão apenas de esforço, de exercício físico. É uma questão de abstenção, de abrir mão do que temos que abrir mão para alcançar. Tanto que a Bíblia diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que em troca da alegria que lhe estava proposta, desta vitória, suportou a ignomínia dos homens. Cristo abriu mão de tudo para nos salvar e, de igual maneira, para servir ao Senhor, para sermos esses corredores que vencem. Não é uma questão apenas de nos exercitarmos, não é uma questão apenas de treinarmos, não é uma questão apenas de nos nutrirmos, nos alimentarmos corretamente. Há certas coisas importantíssimas na vida de um atleta. Eu não sou um preparador físico, eu não sou um conhecedor do assunto, mas há algumas coisas muito importantes na preparação de um campeão. A primeira coisa é a determinação. Um campeão jamais será um campeão se ele não tiver determinação. Alguém poderia dizer: não, é necessário primeiro talento. Mais pessoas venceram pela determinação do que pessoas venceram pelo talento. Às vezes o talento, e eu não estou dizendo que o talento não é importante, é muito importante, mas às vezes o talento trabalha mais contra nós porque nos acomodamos em sermos talentosos. E aqueles que têm que se superar pela sua determinação, acabam vencendo até mesmo os talentosos. Os que tinham condições naturais de chegar primeiro são vencidos por aqueles
que não se abatem diante de nada e de ninguém e que mantêm firme o seu propósito. Corramos com perseverança. A determinação é algo importantíssimo. Óbvio que a determinação se manifestará tanto no preparo quanto na corrida em si. Todo atleta em tudo se domina, todo atleta em tudo abre mão, todo atleta em tudo se prepara, se capacita. O preparo é a capacitação. Muitas pessoas na carreira da fé pensam assim: bem, não é necessário eu fazer nada porque tudo é fé, tudo é graça, mas há um preparo. Assim como atletas se preparam, nós igualmente necessitamos nos preparar, nos capacitar. E isto no estudo da palavra, na prática da palavra e na vida de oração. Coisas importantíssimas. Dentro da vida de oração, dentro da vida de dedicação, aonde não apenas estudamos a palavra, compreendemos a palavra, entendemos a palavra, mas, acima de tudo, praticamos a palavra, vivemos a palavra. Temos fé e praticamos a fé pelas obras da fé. Assim nos capacitamos, nos nutrindo e nos fortalecendo, treinando. O treinamento é importantíssimo para que um atleta de alta performance encontre o seu objetivo, que é ganhar, que é vencer, que é levar a coroa, o título, a medalha. Mas o treinamento sem a correta alimentação, o esforço sem alimentação, não passa de desgaste. Não apenas um atleta necessita treinar, exercitar-se. No caso da corrida da fé, o apóstolo Paulo, fazendo a comparação entre o exercício físico e a prática da piedade, diz que o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele não diz que não é proveitoso, é proveitoso, mas diante do proveito maior, qual é o proveito maior? A prática da piedade para tudo é proveitosa. Então, o exercício e a prática. Mas eu e você, assim como um atleta, não podemos apenas nos exercitar, praticar, viver a palavra, a fé, pela prática da piedade, por boas obras, por bom testemunho, por uma vida piedosa entregue ao Senhor. Por isso, a prática da piedade. A prática da piedade não é termos pena ou nos compadecermos de outros. Não que isso não seja piedade. A prática da piedade é termos uma vida piedosa. E uma vida piedosa é uma vida conforme perfeitamente a vontade de Deus. E para que nós vivamos isto, precisamos entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para que possamos experimentar
ou seja, vivenciar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E eu é que sei que pensamentos tenho para convosco, diz o Senhor, que são pensamentos de paz. E Jesus mesmo nos disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Paz. Porém, o Senhor também diz: se me ouvirdes e me escutardes. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus diz: todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Eu não posso me limitar apenas a ouvir, mas eu tenho que avançar em direção ao viver, ao praticar, ao obedecer. Se me ouvirdes e me escutardes, porque quando eu ouço, ouço, e quando eu ouço, tenho fé. Mas quando eu escuto, dou ouvidos, e quando eu dou ouvidos, pratico as palavras que ouvi, obedecendo ao Senhor. Diz: comereis do bom e do melhor que essa terra tem. Não apenas Deus tem o bom, mas também tem o melhor para cada um de nós. E essa alimentação, e que Jesus diz, e todo atleta precisa estar devidamente alimentado e devidamente hidratado, para que ele seja eficaz em sua preparação e mais na sua execução para ganhar o prêmio. Jesus diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a nossa alimentação. Essa é a nossa hidratação. Se estivermos fazendo a vontade do Pai, nós precisamos saber a vontade do Pai, e a vontade do Pai está contida nas Sagradas Escrituras e nos é revelada pelo Espírito de Deus. Por isso, precisamos ir à palavra. Precisamos ir à palavra. Mas eu disse que é necessário o exercício. O exercício é importantíssimo. Mas é necessário a alimentação, a nutrição, a hidratação. E, por fim, não que isto seja o resumo de tudo, mas, por fim, como coisas essenciais a um atleta de alta performance, é necessário o descanso. O descanso é necessário. No descanso, não apenas os músculos se restauram, mas, sendo restaurados, os músculos se fortalecem. Sendo fortalecidos, eles alcançam um nível superior do que anteriormente, antes do exercício, antes da nutrição, antes de tudo isto, eles tinham uma realidade, e após o descanso, eles alcançam algo superior. Nós precisamos aprender a descansar. A descansar, como a Bíblia diz: aquietai-vos. Esse é o primeiro descanso que nós temos que aprender a ter, que é a quietude. De alguém que sabe em quem tem crido, de alguém que conhece aquele
em quem tem crido, em quem tem depositado a sua fé, Jesus Cristo. Nós precisamos nos aquietar. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há um momento e existem situações em nossa vida que nós não podemos resolver. Não podemos resolver os desafios, não podemos resolver os problemas, não podemos resolver. A única coisa que podemos fazer é entregar plenamente nas mãos do Senhor e confiar nele. E este ato de entregar e confiar nele é um ato de descanso. Para que nós possamos descansar, é necessário que possamos ter algo a mais. Existem níveis de descanso. Existe um descanso que é, inclusive, no meio do treinamento, muitas pessoas dizem que nós necessitamos de um pequeno descanso. Há pessoas que estão fazendo uma série de exercícios, então elas param, fazem um pequeno descanso e repetem uma outra série de exercícios iguais àquela, e isto tudo vai condicionando o seu ser. Isso se chama alívio. Alívio é um descanso, ou um nível de descanso, um pequeno descanso, chamemos assim, que nos capacita em meio a execuções. Quando nós estamos executando uma tarefa de fé, de peso, ou um exercício de fé com peso, nós precisamos ter a consciência de que necessitamos de alívio. Necessitamos deste intervalo, deste alívio. Necessitamos que o Senhor nos encha com o seu Santo Espírito, necessitamos que Deus nos alivie para que nós possamos dar continuidade. É como todo o trabalho. Uma das coisas que eu me lembro de atletismo, que é praticamente uma das primeiras coisas que todo atleta aprende a fazer. O que corre não é correr. O que nada não é nadar. O que luta não é lutar. Mas, meu Deus, quem corre não aprende a correr? Quem nada não aprende a nadar? Quem luta não aprende a lutar? Mas uma das primeiras coisas que todos esses atletas têm que aprender a fazer é a respirar. Talvez você ache estranho eu falar isto, mas até mesmo nos exercícios físicos, os exercícios físicos, como eu disse, eu não sou preparador físico, eu não sou conhecedor do tema, o que falo é por algum nível de conhecimento e de leitura. Sabe que se você não respira direito, você poderá estar prejudicando o seu organismo em vez de trazer benefício para o seu organismo. Existem certos exercícios de esforço que pessoas fazem sem respirar corretamente ou fazem sem respirar, e uma das consequências que pode haver é a subida da pressão arterial, que é prejudicial para o organismo, porque não aprendeu a respirar. Nós temos que aprender a respirar o fôlego de vida do Senhor em nossas vidas. E isso nos trará alívio.
E a Bíblia fala que nós devemos aprender como todo aquele que exerce um esforço físico para alcançar um prêmio. Ele tem que fazer duas coisas. Ele tem que se desembaraçar, porque imagine uma pessoa embaraçada, mentalmente, fisicamente, seja em que área for, para executar uma ação dinâmica, física, será altamente prejudicial. Imagine uma pessoa com pesos. Para executar isto, será mais dificultoso. Você pode ver que atletas de alta performance têm que se livrar de peso que não o ajudará. Um peso como a gordura. Eu sei que a gordura também ajuda na parte de depósito de energia, para que dela possamos ter energia. Mas você não virá nenhum atleta querendo engordar. Não é este. Ele desejará ter os níveis certos, ele carregará o peso certo, a proporção certa de gordura no seu organismo. Se ele tiver excesso, isso simplesmente o dificultará. Então ele precisa queimar isto. A ideia original do texto é a ideia de quem leva fardos desnecessários. Há muitas pessoas correndo a carreira da fé, levando fardos desnecessários. Deixe-me colocar isso em outro nível, como um exemplo bíblico. Marta, Marta, por que estás aflita? O que disse Jesus? Pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa é necessária. Por que estás aflita? Muitas vezes nós estamos carregando fardos desnecessários, pesos desnecessários. Estamos indo para uma disputa de uma maneira inadequada, com calçados inadequados, com roupas inadequadas. Você não verá um maratonista, embora ele possa fazer isso. Vou usar um exemplo de uma senhora, uma mulher maratonista. Ela não irá correr, ela pode correr, mas ela não irá correr com um salto alto. Porque isso é inadequado para ela. Ela não irá correr com uma roupa inadequada, ela procurará uma roupa adequada. A mesma coisa, um homem maratonista não irá correr, ele pode correr, mas com uma calça jeans, lá para tanto ele terá várias consequências de estar correndo com uma calça jeans que o prejudicarão, de modo que nós não podemos estar embaraçados por usar coisas inadequadas. Há pessoas dentro da igreja que estão usando comportamento, que estão usando coisas, que estão ouvindo ideias, tudo inadequado. Isto não nos ajudará a alcançarmos a coroa. De modo que, diante de tudo isto, corramos, mas corramos
como quem leva o prêmio, como quem o alcança. Nós estamos contemplando a linha de chegada e Jesus está na linha de chegada. E por isso nós não podemos desviar os nossos olhos do nosso objetivo, da linha de chegada. E todo aquele que perseverar até o fim, nós precisamos de perseverar não por longa parte do trajeto, não apenas por alguma parte do trajeto, mas até o fim do trajeto. E todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Devemos correr com perseverança. E eu já disse que essa palavra, perseverança, também significa paciência. Parece algo, e com isso eu termino, até contraditório. Correr com paciência. Porque normalmente a ideia de uma corrida, pelo menos na nossa mente, que não conhecemos claramente toda a dinâmica para vencer numa corrida, é algo apressado, porque a ideia de correr e de pressa nos parece algo que caminham juntos. Mas, numa corrida de resistência, você vence com paciência. Você precisa treinar com paciência para alcançar seus objetivos, sabedor que você não será com um treinamento de um dia que você chegará ao nível necessário. Você precisa de toda uma cadência, você precisa da filosofia de um pouco mais. Você alcança isso um pouco mais, amanhã você alcançará um pouco mais, depois de amanhã você alcançará do que você alcançará amanhã. Isto exige de nós paciência. Paciência. Para chegarmos aonde temos que chegar. Sabe, uma das coisas que mais derrota numa corrida de resistência é a impaciência. Pessoas extremamente preparadas, mas por não serem pacientes, correm erroneamente, porque correm impacientemente, querem chegar antes da hora, querem avançar, vencer todo mundo logo. Saiba disto, que a Bíblia em Eclesiastes diz que não é dos fortes a vitória. Nós temos que aprender que muitas vezes a vitória é mais do resistente, do estratégico, do que do forte, ou do mais veloz. Pessoas que correm com paciência vencem, especialmente a carreira da fé, porque as promessas de Deus são obtidas em nossa vida por meio da fé com paciência. Por isso, corramos com perseverança, corramos com paciência a carreira da fé que nos está proposta. Perseverando, pacientemente. A ideia da paciência é uma ideia do que é longâmino. A ideia do longâmino é algo que se alonga,
é uma paciência persistente. Por isso, perseverança. Que não desiste, que se mantém. E você só conseguirá viver isso se você manifestar em sua vida essa faceta do fruto do Espírito, que é a longanimidade, que é a paciência. Fé sem paciência não passa de uma mera crença. Nós precisamos de uma fé com paciência. E então alcançaremos todas as promessas. A Bíblia então diz: correi. Correi como quem leva a coroa. Correi de tal modo que o alcançais. Alcançar o quê? A coroa incorruptível. A Bíblia nos chama de mais que vencedores. Nós não corremos apenas para vencer, nós corremos para triunfar em todas essas coisas. Nós somos campeões em Deus. E você deve lembrar-se que um campeão não corre exclusivamente para vencer. Um campeão corre para bater recordes. Um verdadeiro campeão corre para bater recordes. Nós fomos chamados para fazer o que nunca antes foi feito. Isso é um recorde. Quando alguém corre e baixa o tempo, ele fez algo que nunca antes foi feito. Nós fomos chamados para fazer o que outros não fizeram. Isto é a carreira da fé. Porque se tiverdes fé, nada vos será impossível. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos esta palavra e pedimos, ó Deus, nós que terminamos esses 40 anos e estamos iniciando uma nova etapa, dá-nos corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Leva-nos a